ela vai crescer, aí a gente vai cultivar, vai capinar, vai zelar. Aí quando ela tiver com 1 ano, a gente começa a colher de novo a mandioca. Traz pra casa, aí a gente vai tratar de novo, de cascar, vai lavar, coloca na gareira, aí a gente vai cevar. Quando no outro dia vai pra prensa, aí da prensa, volta pra gareira pra gente peneirar de novo. Daí faz o fogo no forno, aí deixa, ela escalda ela, tira ela de novo do forno, peneira de novo pra tirar aquele grosso, né? Aí volta pro forno pra ela torrar. Aí depois de ela torrar que tá no forno de comer. Farinha da Ariramba, quilombola. Pode. Hoje esse conhecimento para mim vale muito. Eu sou orgulhosa de ser quilombola e o meu sonho é terminar meus estudos e cursar uma faculdade de biologia. A gente precisa construir uma educação que liberta. Essa educação que liberta dentro de um território quilombola, ela tem que vir com uma lógica de educação quilombola. Nossos alunos, eles precisam ter o conhecimento do que é o quilombo, do que é a realidade hoje do quilombola. Uma educação que seja uma política de reparação, que retire do silêncio essas pessoas. É muito fundamental uma escola aqui dentro do nosso território Ariramba, que fica muito distante para ir para outra comunidade para estudar. Então o jovem quer estudar, se formar e voltar para sua comunidade, para sua cultura. O quilombola também passou a acreditar na possibilidade dele entrar em cursos que não eram para ele. Aqui na minha comunidade, assim, não tem ninguém formado. E eu pretendo fazer a diferença, né, no meio da minha família. E eu tenho vontade, assim, de exercer o meu papel aqui na minha comunidade. Percebam que eles não estão pensando só neles, eles estão pensando coletivamente. Quando você empodera um, você está empoderando o coletivo inteiro. Por uma questão de representatividade. Se eu quero uma coisa, ninguém é capaz de tirar o que eu quero. Se eu quero, eu que tenho que alcançar o meu objetivo. Luta, sonha e não fica só no sonho, mas coloca principalmente em prática. Certo, então voltando a partir do que foi falado, né, nesse vídeo e do ser quilombola, né, da instituição da terra e como eles se entendem como quilombolas. Ali não foi uma do Maranhão, mas eu trouxe outros para a gente ver outro vídeo mais na frente, específico aqui do Maranhão, mas eu tenho algumas informações que são do Estado, que são fornecidos pelos documentos oficiais do Estado, em que diz que o Maranhão possui a terceira maior população negra entre os estados brasileiros. Contudo, por décadas, essas comunidades foram esquecidas, sem quaisquer investimentos e políticas públicas, sobretudo em educação. Também tem que há um relato que eu encontrei dentro do site da Secretaria de Educação do Estado, da gestora de política de igualdade racial do município de Itapecuru, uma das regiões com maior concentração de comunidades quilombolas do estado, a Eliane Cardoso Santos, que traduz o significado desse encontro, que foi um encontro formativo, um dos primeiros encontros formativos que o Estado forneceu sobre a educação quilombola, em que ela falou que é um momento histórico no estado do Maranhão pela luta que sempre tivemos por uma educação quilombola de qualidade. Hoje estamos vendo um resgate da nossa cultura por meio dessa formação que chegará aos alunos do ensino médio nessas comunidades. Então, há a importância de você entender onde você está inserido, o contexto que você está inserido, para que de forma simples, não digo fácil, mas pelo menos simples, você consiga relacionar ou tentar relacionar o conteúdo em si com a vivência dos alunos. Aqui eu trouxe também como a educação escolar quilombola, que eu acredito que existam professores não que ensinem em escolas quilombolas, mas de modo geral tem muitos professores que não entendem
e não sabem se existe uma questão específica para a educação quilombola. E tenho três diferentes temáticas que abordo na legislação, seja por pareceres, por decretos ou por leis, sobre a educação básica, a educação das relações étnico-raciais e a educação escolar quilombola. Existem um parecer e uma resolução específica para esse tipo de educação. Aqui eu destaquei alguns, como a Lei 10.639, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, e a Lei 11.645, de 2008, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e indígena. Fora esse, dentro da educação básica geral, a gente tem os pareceres e duas resoluções mais recentes, de 2010, que falam sobre as diretrizes curriculares nacionais, e também as mais específicas da educação das relações étnico-raciais, como o decreto, que é da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais, e o parecer que institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, onde são estabelecidas orientações de conteúdos a serem incluídos e trabalhados, e também as necessárias modificações nos currículos escolares em todos os níveis e modalidades de ensino. Fora mais outras resoluções, e a Lei número 12.288, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Isso são pareceres, decretos e resoluções específicas a uma questão étnico-racial, e tem um parecer de 2012 e a resolução de 2012, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, que é uma questão mais específica que se tem, que foi pelo Conselho Nacional de Educação, esse parecer é a resolução, que só tem aí, vamos fazer aqui, junho e novembro, só temos então 8 anos e um pouquinho. Então é muito recente que se tem essas legislações específicas para uma educação e uma exigência de maneira legal sobre a educação quilombola e as relações étnico-raciais dentro da sala de aula. E aí a gente vê que tem muitas disciplinas e muitos professores podem pensar também que é muito difícil relacionar, e às vezes não é. Às vezes é só a falta de recursos didáticos disponíveis para a gente, porque existe legislação, dentre essas, a necessidade do Estado incluir nos livros didáticos e também a necessidade de disponibilizar às escolas materiais que sejam possíveis de utilização para conseguir ser realizada essa relação entre o contexto e o conteúdo. Agora, que eu falei para vocês que eu ia mostrar um mais específico, esse ainda é mais curto, só são 3 minutos o vídeo, mas que são os quilombos do Maranhão, que tratam um pouco dos quilombos presentes aqui no nosso estado, sendo o terceiro estado que tem a maior quantidade de pessoas negras. Vou compartilhar aqui com vocês. Enquanto carrega aqui. Em 1847, considerava que uma reunião de 2 ou mais indivíduos, com casa ou rancho, deveria ser denominado quilombo. Muitos acham que os quilombos acabaram com a morte de Zumbi do Palmares, mas não. Uma prova é o município de Alcântara, localizado no continente a 30 quilômetros da ilha de São Luís, tem cerca de 60% da sua população formada por comunidades quilombolas. Itamatatiua é um exemplo que existe há 309 anos e fomos conhecer um pouco do dia a dia e da cultura desse povo. Olha, para mim
comunidade quilombola é onde um povo teve uma resistência, não porque aqui somos negros, não só isso, é por causa da resistência que tivemos, das demandas, das brigas que tivemos, quando houve conflito, tivemos resistência, então, para mim não, já é considerado um quilombo. Logo percebemos que a presença da mulher é muito forte, tanto que é a Associação das Mulheres de Itamatatiba a responsável pela produção e comercialização do artesanato da comunidade. Esse trabalho é passado de geração em geração. Quando a gente se entendeu, já foi os mais velhos, pai da gente, né? Aí sabiam, foram passando para nós. Aí nós estamos passando para os jovens, não sabe? Para os adolescentes, né? Porque quando a criança nasce aqui, que começa já a caminhar, que vê a gente trabalhando com cerâmica, eles também já ficam amassando também o barro, né? Para fazer qualquer peça. São elas também que se empenham, não só em resgatar, mas em sedimentar a cultura dos seus ancestrais. Às vezes as meninas vão embora, substitui, às vezes não dá certo, mas se Deus quiser, daqui para frente, o meu desejo é ampliar esta dança. O som da caixa, a cantoria, a dança, tudo muito natural, de uma simplicidade e ao mesmo tempo de uma grandeza que emociona quem vem de longe. É muito forte, não sei explicar. Ai, gente, não faz isso comigo, não aguento. Não tem história, só energia, só de ver, de sentir mesmo. É forte, é bonito. E é pra ver que todo mundo é igual, que todo mundo é pele, todo mundo é carne, todo mundo vive, é isso. Então, a gente coloquei esse vídeo mais para uma questão mais trazer, né, mais para algo mais próximo da gente, que é um vídeo específico aqui do Maranhão, e a gente entendeu um pouco essa importância da contextualização e de tudo que a gente fala em relação de tudo que eu estou abordando inicialmente aqui sobre a educação quilombola e como a gente precisa, né, entender a situação aqui específica da educação quilombola, mas eu quero que vocês entendam essa temática que eu estou trazendo não só para o contexto quilombola, mas de modo geral. A relação que eu tenho que fazer com o meio em que eu dou aula com os meus alunos, onde eles estão inseridos e de que forma eu posso organizar o meu ensino para trabalhar com eles. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a educação escolar quilombola se constitui das seguintes perspectivas. A educação quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, requer pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de um quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, deve ser reconhecida e valorizada sua diversidade cultural. Aí faltou um L, diversidade cultural. Então, são questões que tem na legislação, tem nas diretrizes, que às vezes não são percebidas e às vezes não são aplicadas. Uma frase que eu destaquei aqui, que foi a frase do professor do primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, eu achei muito impactante, importante destacar essa frase que ele falou que a terra é identidade. Se eu não reconheço que o território que trabalho é quilombola, que o povo que mora nessa terra é quilombola, então eles vão ser apenas pretos e pobres morando na beira de um rio, sem história. Tem até outra fala que falou que, de outro vídeo, de outra entrevista que eu estava vendo, que
povo é feito de memória. E se você não tem memória, você não tem um povo. Então hoje a gente chega onde a gente está e a gente chega onde a gente chegou por causa de algo que aconteceu. Então por que, de certa forma, ignorar todo o passado, se eu posso pegar esse passado que está vivo ainda hoje e tentar, de alguma forma, deixar ele ainda vivo? Então, essa frase não só para... eu poderia mudar a ideia do território para um nordestino, por exemplo. Se eu reconheço que o território não é nordestino, se eu não trabalho no Nordeste, como então eu vou trazer, por exemplo, para a minha sala de aula, exemplos de plantas, de árvores, no caso da biologia, e de frutas que são específicas do Sul? Eu tenho que entender onde eu vivo e utilizar daquilo que eu estou vivendo, do que está à minha volta, para poder fazer sentido para o meu aluno. Aqui eu vou passar isso depois, que é um documentário, mas antes de chegar nele, eu quero abordar um pouco dos temas contemporâneos transversais, só a temática para a gente poder levar para o documentário, que é o último vídeo que eu trouxe para vocês, para a gente conseguir relacionar agora tudo que a gente viu dessa questão quilombola para o contexto educacional. Então, temos que os temas contemporâneos transversais têm a condição de explicitar a ligação entre os diferentes componentes curriculares de forma integrada, bem como de fazer sua conexão com situações vivenciadas pelos estudantes em suas realidades, contribuindo para trazer contexto e contemporaneidade aos objetos do conhecimento descritos na Base Nacional Comum Curricular. Antes a gente trabalhava, eu vou abordar com vocês os temas transversais, né? Depois que veio a BNCC, depois que foi instituída a Base Nacional Comum Curricular, esses temas transversais mudaram para temas contemporâneos transversais e tiveram algumas modificações. Mas dentro desses temas, tem as relações étnico-raciais que precisam ser trabalhadas dentro da sala de aula, não apenas em ensinos específicos, como, por exemplo, ensino de história, que é o que é mais comum de se trabalhar, as relações étnico-raciais. Mas em todas as outras disciplinas há essa possibilidade, ainda mais quando você está inserido em um contexto em que exige de você praticamente uma necessidade de você trabalhar isso. Então, com isso eu vou mostrar para vocês e a gente volta para tratar um pouco sobre os temas contemporâneos transversais. Esse documentário que eu cortei, ele também ficou curto, mas depois eu vou disponibilizar todos esses vídeos que eu estou mostrando para vocês. Eu cortei eles não estão completos, porque eu queria mostrar uma parte importante que eu queria destacar em toda a fala. Então, depois eu disponibilizo para vocês, quem tiver interesse de assistir eles por completo. Principalmente esse último, que é um documentário, ele é um documentário de 40 e poucos minutos, que fala sobre a invasão nas terras quilombolas que existiu um período aqui no Maranhão, mas que eu cortei algumas partes que eu acredito que seja importante a gente destacar. Então, aqui, desde meados de 2017, o DENIT vem realizando obras de duplicação da BR-135 dentro de terras quilombolas do Maranhão. A autarquia nunca consultou os quilombolas sobre o empreendimento, como obriga a Convenção 169 da Organização Nacional do Trabalho, bem como não reconhece o direito à terra dos quilombolas afetados e afirma que eles são invasores. Porque a ideia de modernidade é uma ideia de morte. Mas a morte branca é ruim. Porque a morte preta é diferente. Na morte preta a gente consegue entender essas outras relações. Consegue entender o contato com outros mundos. Mas a morte branca é só morte. Então, se é um moderno que só mata e não tem vida, não vale. Porque na morte preta há vida. Ainda assim.
Santa Rosa era onde pegava os nossos pretos nos outros quilombos e vinha fazer a execução. Era aqui que eles esquartejavam, era aqui que eles amarravam, era aqui que era feito as maldades. A Santa Rosa não é diferente de certos quilombos onde teve, né, um massacre. Talvez isso faltaria ou está faltando em outros quilombos. Buscar compreender o seu processo histórico, porque existe um provérbio que diz: quem não tem história não tem memória, ou quem não tem memória não tem história. Os quilombolas de Santa Rosa dos Pretos são descendentes de 7 famílias de escravizados sequestrados na Guiné-Bissau no século XVIII. Eles foram trazidos ao Maranhão para trabalhar nas fazendas do invasor irlandês Lourenço Belfort. Em 1898, Joaquim Raimundo Nunes Belfort, da família dos invasores, doou em testamento aos escravizados e seus descendentes as terras que ele e seus antepassados irlandeses roubaram em Itapecuru-Mirim, no Maranhão. Que eu entendi assim, que ele imaginou que a gente estava assim interessado mais no dinheiro do que próprio na nossa casa, porque eu, para mim, não vale o dinheiro. Vale a minha casa, com meus pés de fruta que eu plantei, hoje já estão me dando fruto, minhas sombras, meu terreno aqui, tão bom, a casa aqui é um sossego pra gente. Então a gente está aqui há muito tempo, aí de repente a gente fosse sair daqui para onde? Para onde a gente ia sair? A gente não tem um terreno. Não tem outra casa fora daqui. Então, isso aqui é o nosso sossego, aqui é a nossa casa, aqui é o nosso território. Do sequestro na Guiné-Bissau à apropriação de suas terras pelo Vale e Denite no Maranhão, os quilombolas têm seus sofrimentos renovados. Poluição sonora, atropelamento de pessoas e animais, imprimento e assoreamento de igarapés, escassez de peixes, eliminação de árvores frutíferas e ausência de terra produtiva. O quilombo tem muita força, por causa dos invisíveis de luz. E esses é quem traz força, né, dentro do quilombo, tá? Porque eles gostam de estar na mata, dentro dos matos. Aí o povo vem, desmata, aí nós fica sem força, porque eles vão se embora para outro lugar. Então, gente, esse aqui foi um vídeo que eu achei mais específico ainda, né, em relação a um documentário que foi feito em Itapecuru-Mirim. Deixa eu ligar aqui. Então, que eu acho que traz ainda mais essa proximidade, né? Eu tentei nos 3 vídeos mostrar para vocês e apresentar essa questão de trazer cada vez mais próximo de uma compreensão do que é o quilombo, a importância e como tentar relacionar, que é o que a gente vai tratar mais agora. E aí, entrando toda essa questão do que foi falado até então, do que foi abordado nos vídeos, sobre, quem quiser, esse é um documentário um pouco extenso, ele tem mais de 40 minutos, mas eu posso estar disponibilizando depois, o link para quem quiser assistir, tem no YouTube. Então, voltando aqui para os temas contemporâneos transversais, eu trouxe inicialmente os temas transversais, que foram os temas que foram trabalhados, que eram antigamente trabalhados dentro dos PCNs, dentro dos parâmetros curriculares nacionais, que aí a gente tem os parâmetros, os temas de antes, que eram ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, trabalho e consumo. Daí a gente tem aqui dentro de ética, trabalhava-se o respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade. Na orientação sexual, o corpo, a matriz da sexualidade, as relações de gênero, prevenções das doenças sexualmente transmissíveis. Dentro do meio ambiente, os ciclos da natureza, sociedade e meio ambiente, manejo e conservação ambiental. Na saúde, o autocuidado e a vida coletiva,
na pluralidade cultural, a pluralidade cultural e a vida das crianças no Brasil, constituição da pluralidade cultural no Brasil, o ser humano como agente social e produtor de cultura, pluralidade cultural e cidadania. E, por fim, trabalho e consumo, as relações de trabalho, consumo, meio ambiente e saúde, consumo, meios de comunicação, publicidade e vendas, direitos humanos e cidadania. Tudo isso era nos antigos parâmetros curriculares nacionais e automaticamente nos temas transversais que eram instituídos pelos parâmetros. E daí hoje a gente tem os temas contemporâneos transversais, que os temas contemporâneos transversais, eles têm essas relações mais enxutas, vamos dizer assim, que eles trouxeram em apenas 6 temas, que é meio ambiente, onde se trabalha a educação ambiental e a educação para o consumo, economia, onde se trabalha o trabalho, a educação financeira e a educação fiscal, saúde, e educação alimentar e nutricional, cidadania e civismo, vida familiar e social, educação para o trânsito, direitos humanos, respeito, valorização, o multiculturalismo, diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, e ciência e tecnologia. A minha internet aqui teve um problema numa queda de energia, mas já voltou. Então, vou tentar continuar aqui da onde a gente parou. Tá todo mundo me escutando bem? Sim, penso que sim. Ok, então vamos lá continuar de onde paramos. Aqui a gente está falando um pouco sobre os temas contemporâneos transversais e as relações que eles têm entre a diferença, um pouco da diferença existente entre os temas contemporâneos transversais e os temas transversais dos antigos PCNs. E a nova divisão que há e onde está inserido o que fala-se quando a gente vai falar sobre relações étnico-raciais, que hoje tem a nomenclatura de multiculturalismo, que a gente trata dentro disso, e dentro de cidadania e civismo. Daí, dentro dos temas contemporâneos transversais, esses esquemas estão no próprio documento dos temas contemporâneos transversais que eu trouxe para vocês. Eles têm essas 4 relações. A problematização da realidade, das situações de aprendizagem, tem que ser abordado dentro dos temas contemporâneos transversais. A superação da concepção fragmentada do conhecimento para uma visão sistêmica do conhecimento. A integração das habilidades e competências curriculares à resolução de problemas e a promoção de um processo educativo continuado e do conhecimento como uma construção coletiva. É uma relação que tem que existir e que existe dentro dos temas contemporâneos transversais para ser trabalhado dentro de sala de aula. E aí ele aborda 3 palavras comuns dos temas contemporâneos curriculares, dos temas contemporâneos transversais, que é a intradisciplinar, a interdisciplinar e a transdisciplinar. Na intradisciplinar, relação intradisciplinar, a gente tem o cruzamento entre conteúdos e habilidades, que a intradisciplinar está inserida dentro da disciplina, dentro do conteúdo, então é a abordagem do tema. Então, como eu vou fazer isso? É a relação entre um tema contemporâneo e um conteúdo específico da matriz curricular da minha disciplina, que eu vou fazer essa interdisciplinariedade, que é a relação de um tema específico que aborde essa relação. Depois eu tenho interdisciplinar, que é os módulos de aprendizagem integrada, que é de como eu vou fazer a relação entre esses temas. Eu já abordei o tema, e agora como eu vou fazer a relação de forma a inserir este tema dentro do módulo de ensino, dentro de um módulo em que eu vou ensinar e aprender essa relação entre o ensino e a aprendizagem, como eu vou trabalhar em sala de aula para conseguir fazer o processo interdisciplinar. E, por fim, o transdisciplinar, que são os projetos integradores e transdisciplinares, em que eu tenho uma abordagem do tema, ou eu já encontrei o recurso e a metodologia possível para integrar, tornar esse tema de forma integradora no contexto em que meu aluno está inserido, e, por fim, de forma transversal, que seja compreensível para todos e que eu possa
relacionar com as outras disciplinas também. Existem muitas temáticas de fácil relação entre diferentes disciplinas e que, às vezes, um trabalho em conjunto entre professores se tornaria muito mais eficaz e efetivo do que um trabalho sozinho ou apenas com a temática específica. Meio que mataram dois coelhos com uma cajadada só. Então, seria uma facilidade de tentar, e às vezes os professores também têm essa dificuldade de se comunicar para fazer projetos em conjunto, achando que vai ser mais difícil, e às vezes torna até mais fácil. E aqui eu trouxe uma pergunta para vocês, de modo geral, que é: o que vocês entendem por contextualização? Qual a sua importância? E aqui eu quero que vocês tenham um pouco de participação e até uma forma de vocês entenderem também. Eu já trago um exemplo de uma TIC para vocês hoje, a partir desse questionamento, que se vocês não seria interessante para entender como a ferramenta funciona, que é, deixa eu parar bem aqui a partilha, só para mostrar para vocês, que é um site que ele é chamado de Mentimeter. E aí eu quero que vocês, quem estiver na chamada, não tem importância sair, não para sair da chamada. Aí, mente, eu vou botar bem aqui no chat, mente.com. E aí vocês coloquem mesmo no navegador de vocês. Se vocês não estiverem conseguindo, vocês me falem. E quando vocês abrirem, vai pedir um código. E vocês coloquem esse código, 73, 77, 84, 5. E na hora que vocês colocarem esse código, vai aparecer uma tela com um questionamento. Que é o que vocês entendem por contextualização e qual a sua importância. Eu gostaria que vocês respondessem e a gente discutisse um pouco sobre isso. Deixa eu só ver que está aberto. Professor, eu acho que ele não está aberto, não. Mas quando você colocou o mente, apareceu para colocar o código? Isso, exatamente. E depois que você colocou o código, apareceu o quê? Deixa eu testar aqui, ver se agora está funcionando. Professor, quando a gente coloca o código, aí eu entrei e aparece uma pergunta, né? Duas perguntas. O que vocês entendem por contextualização? Qual a sua importância? Isso. Então, aí é para aparecer uma tela, deixa eu ver bem aqui, para poder abrir para vocês poderem responder. Então, é só eu abrir bem aqui. Pronto. Agora vocês entrar, vai ter um espaço, e aí vocês podem colocar a resposta de vocês, e então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente discutindo conforme as respostas que vocês submeterem. Ah, sim. Agora eu consegui, professor. Eu carreguei aqui o site novamente. Logo abaixo da pergunta tem a opinião de vocês, vocês podem falar o que vocês, o código, vocês podem copiar daqui e digitar, ou vocês podem também estar escrevendo e digitando quando aparecer. Deixa eu compartilhar aqui a tela.
Eu vou dar um tempinho aí. E é uma questão que eu quero que vocês pensem, o que vocês entendem por contextualização, para a gente poder continuar nessa ideia e, a partir das definições do que vocês entendem, a gente conseguir relacionar. Então, qual a importância da contextualização? O que vocês entendem por contextualização? Ó, vocês vão ter que colocar lá no Google de vocês, colocar mente.com para poder abrir a tela para vocês. Vocês vão no navegador de vocês, no Google normal, e coloquem lá onde vocês botam, que nem tá aqui em cima. Ó. Vocês não precisam botar nem o www, vocês podem botar só mente.com e usar esse código aqui, para já aparecer uma das respostas, adaptar algo de acordo com a realidade presente. E aí, conforme vocês forem respondendo, vai aparecendo aqui para mim, para a gente ter essa discussão. Espera mais alguém? Esse daqui é uma possibilidade de vocês estarem utilizando, por exemplo, se houver a possibilidade de algum dia vocês chegarem a fazer uma chamada de vídeo com os alunos e utilizarem isso. Também funciona pelo celular, ou até mesmo vocês deixarem aberto o questionário e vocês enviarem apenas o código para os alunos e depois vocês abrirem o site do Mentimeter e ver as respostas deles. Então, uma possibilidade tem nesse site, há a possibilidade também de vocês limitarem a apenas uma resposta por IP, que é por celular, e daí vocês terem esse limite de quantas pessoas vão responder, ver a quantidade de pessoas que responderam. Então, é uma ideia também que a gente vai estar trabalhando isso na sexta-feira, sobre tecnologias da informação que vocês podem estar utilizando, mas já é uma ideia inicial de um dos que não é tão, que não, às vezes é mais complicado para usar, porque eu estou utilizando, é mais fácil a interação durante uma chamada, mas se não houver essa possibilidade, também tem a de enviar e conseguir analisar depois. Então, aqui já temos duas respostas, que é o que vocês entendem por contextualização e qual a sua importância. Então, adaptar algo de acordo com a realidade presente. Outra pessoa respondeu, é tornar algo próximo, trazer para a realidade, fornecer características. Contextualizar é importante por conta de tornar um assunto significativo. Então, a gente já entra aí a relação entre o contexto e o significado do que vai ter para o aluno, né, o aprendizado significativo. Outra, compreendo que a contextualização é o ato de vincular o conhecimento à sua aplicação, pois somente baseado nisso é que o conhecimento ganhará significado real para o aluno. Outra, que diz-se do processo de estabelecer relação entre algo e a sua realidade. Então, se formos tentar relacionar essas respostas que estão aparecendo, deixa eu ver outra aqui que apareceu. Essas respostas que estão aparecendo, a gente tem, ó, contextualizar é apresentar de forma clara e objetiva tudo que nos cerca e que é importante na construção do conhecimento, é explicar sobre determinado assunto. Então, se a gente relacionar o contexto, o que é contexto? Né? O que é contextualização? Qual a definição de contextualização? A definição de contexto. E pegar essas respostas de vocês, a gente tem uma relação que é o quê? Realidade. Nós temos repetido aqui, por exemplo, realidade, significação, né, uma aprendizagem significativa, construção de conhecimento a partir da explicação. Então, a gente pega aí algumas palavras que, se fôssemos fazer, por exemplo, uma nuvem de ideias, a gente teria que contextualização, ela vem a partir da realidade em que os alunos estão inseridos, para explicar um assunto
para explicar um assunto com o objetivo de atingir uma aprendizagem significativa e construir conhecimento. Apresentar circunstâncias que rodeiam um fato e inserir num contexto. Então, é meio que então a gente poderia criar, vamos dizer assim, essa definição para contextualização, que é trazer a realidade para dentro da sala de aula com o objetivo de adquirir uma aprendizagem significativa a partir de uma explicação de um determinado assunto para a construção do conhecimento. E aí eu consegui relacionar mais ou menos as respostas de vocês com isso. Alguém mais está escrevendo? Já escreveu, tivemos aqui 7 respostas. Ver aqui se aparece mais alguma. Certo. Então, mas no dicionário, vamos dizer assim, nas pesquisas que falam sobre contextualização, o que é, como é que eu posso definir essa contextualização? Então, a gente tem que contextualização, de forma geral, contextualização é o ato de vincular o conhecimento à sua origem e à sua aplicação. A ideia de contextualização entrou em pauta com a reforma do ensino médio, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB de 1996, que acredita na compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano. Os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente. Isso significa que o ensino deve levar em conta o cotidiano e a realidade de cada região, as experiências vividas pelos alunos, quais serão suas prováveis áreas de atuação profissional, como eles podem atuar como cidadãos. Enfim, ensinar levando em conta o contexto dos estudantes. Então, contexto, bem simples aqui, logo na primeira linha, é o ato de vincular o conhecimento à sua origem e à sua aplicação. Então, é trazer da realidade, como vocês falaram, é trazer da realidade do aluno para dentro da sala de aula. E fazer com que essa realidade que ele tem, você explique a origem dela, a partir do que você tem como base educacional, e faça com que ele consiga aplicar o que você está falando em sala de aula na vida cotidiana. Como tem embaixo, significa que o ensino deve levar em conta o cotidiano e a realidade de cada região. As experiências vividas, as quais serão suas prováveis áreas de atuação e como eles podem atuar como cidadãos. É entender, como eu falei mais no início, que é entender o quê? Entender que nós não somos formadores apenas de alunos vestibulandos, futuros vestibulandos, ou alunos que vão fazer alguma prova, ou vão fazer o Enem. Sim, é um objetivo, porque nosso país e o mundo, de modo geral, trabalha com análise de dados, com análise de números. Então, passar no Enem, entrar no ensino superior, tem o seu poder, vamos dizer assim, tem a sua força, mas passar, ensinar só para isso, não é a função do professor apenas. Nós temos que nos entender também como formadores de cidadãos, como formadores de uma população futura. Nem tem uma fala antiga que às vezes se torna cansada e às vezes até alguns brincam, né? As crianças são o futuro da nação. E às vezes a gente pega, se for desse jeito, não é do tempo que eu era, ou então se for desse jeito não vai dar certo. A gente precisa então mudar um pouco, virar um pouco essa chave e entender essa frase em um outro contexto. As crianças, elas são o futuro sim da nação, porque elas vão estar vivas quando nós já não estivermos, e elas, conforme que a gente ensinar hoje, dentro da sala de aula, nessa mini sociedade que a gente ensina hoje, que é a sala de aula, a gente vai transformar o pensamento de muitos alunos. Dentro disso também, por exemplo, que pode ser usado dentro desse contexto, que é algo que é presente na vida de muitos adolescentes, que é a televisão, a internet, e dentro disso a gente trazer esse contexto para dentro da sala de aula, do que eles vivenciam, não só físico, mas também virtual.
porque hoje esse contexto que entra dentro da definição de contextualização não se insere apenas na história física, mas tem muita coisa virtual que os alunos não querem mais saber do físico, do que está à sua volta, porque o virtual tomou muita conta da cabeça. Então, a gente precisa também entender que a contextualização está dentro desse critério de trazer algo mais tecnológico, mesmo que simples, mas de uma forma que eles tenham acesso, e o que eles já têm acesso para dentro da sala de aula, como o WhatsApp, que é o mais comum. E aqui eu trago algumas diretrizes curriculares para a gente entender uma questão legal da relação entre os temas contemporâneos transversais, a educação quilombola e a contextualização que eu tenho para inserir nesse contexto lá do início em que a gente falou do ser social da pirâmide, do triângulo primordial. Então a gente tem que, primeiro, o que eu entendo por quilombo. Eu entendo por quilombo os grupos étnico-raciais definidos por autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica. Nós temos que também entende-se por quilombos, comunidades rurais e urbanas que lutam historicamente pelo direito à terra e ao território qual diz respeito não somente à propriedade da terra, mas a todos os elementos que fazem parte de seus usos, costumes e tradições. Possuem os recursos ambientais necessários à sua manutenção e as reminiscências históricas que permitam perpetuar sua memória. Então, isso é a compreensão do ser em que eu estou inserido, os alunos estão inseridos, quando eu falo de quilombo. Aí eu tenho as diretrizes com base na legislação, que tem por objetivo assegurar que as escolas quilombolas e as escolas que atendem estudantes oriundos dos territórios quilombolas considerem as práticas socioculturais, políticas e econômicas das comunidades, bem como seus processos próprios de ensino e aprendizagem, no conhecimento tecnológico, de suas formas de produção e conhecimento tecnológico. Já em específico, no inciso primeiro, a gente tem que a educação escolar quilombola na educação básica organiza principalmente o ensino ministrado nas instituições educacionais, fundamentando-se, informando-se e alimentando-se. Esses tópicos de A a H são relações de contextualização. Como eu posso contextualizar o meu ensino dentro da comunidade de que eu estou inserido? Pode ser através da memória coletiva, do que eles falam entre eles, das línguas reminiscentes, dos marcos civilizatórios, das práticas culturais atuais, das tecnologias e formas de produção do trabalho, dos acervos e repertórios orais que eles têm, dos festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país e da territorialidade. Aí a gente tem aqui, de A a H, diferentes possibilidades que eu tenho de contextualizar o meu ensino. Utilizar da memória, da língua, da produção do trabalho, do território, das tradições, da cultura, dos acervos. Então, eu tenho uma gama de possibilidades que eu posso estar inserindo no meu contexto de ensino para tornar esse ensino contextualizado. E a educação escolar quilombola na educação básica deve garantir aos estudantes o direito de se apropriar dos conhecimentos tradicionais e das suas formas de produção, de modo a contribuir para o seu reconhecimento, valorização e continuidade. E aí uma pergunta que eu quero também só que vocês pensem inicialmente, que é: qual temática da sua disciplina você acredita que conseguiria relacionar de maneira a contextualizá-la com o ambiente que você trabalha? Então, você pensa qual temática eu conseguiria relacionar, a temática que eu vou conseguir relacionar da minha disciplina com o contexto que eu estou inserido. E quando eu falo desse contexto, eu especifico a educação quilombola, mas eu também falo do contexto geral, contexto que a gente vive.
Eu sou professor de matemática, sou professor de português, sou professor de ciência, de biologia, de química, de física. O que é que eu tenho na volta do meu aluno, não de mim necessariamente, mas a volta do meu aluno, em que eu poderia utilizar para fazer um contexto possível para uma aprendizagem significativa desse meu aluno ao redor do ambiente em que ele está inserido. Meu aluno já trabalha, meu aluno ajuda de alguma forma em casa, meu aluno vive onde tem uma região, é de uma região quilombola, qual história eu posso trazer, que material eu posso relacionar, o que é que ele entende por isso nessa situação, e eu como professor mediar esse processo. O áudio falhou, certo. Eu vou ver aqui se já conectar aqui. Talvez seja a internet de novo, mas agora vocês estão me escutando direito? Melhorou? Diz que o áudio falhou. Sim, professor, tá ok. Tá. Então deve ter sido só certo. Então, a partir desse questionamento, qual temática, eu trouxe alguns exemplos, eu não trouxe de todas as disciplinas, mas eu trouxe de 3 disciplinas específicas para poder falar um pouco sobre contextualização no ensino e algumas ideias. Por exemplo, a primeira disciplina que eu trouxe foi de língua portuguesa, né? Contextualização no ensino de língua portuguesa. Utilização de cantigas de rodas locais como exemplos em frases ao falar sobre as características gramaticais. O trabalho, essa frase eu trouxe de um artigo que eu li, que eu posso disponibilizar depois para vocês, que o trabalho em meio à dança de roda, que se utiliza de cantos próprios, chamada Lindô, em uma comunidade de remanescentes de quilombos da região norte do estado do Tocantins. Tal comunidade é reconhecida na região como Quilombo Cocalinho. E aí eu tenho 2 cantigas que são comuns daquela região, que é "Ô nega malvada, tu matou meu gavião", "Ô nega malvada, tu matou meu gavião", "Foi tu nega, não foi eu não, foi tu nega que matou meu gavião". Essa é a primeira cantiga. A segunda cantiga que fala: "Eu vou no gai por debaixo da raiz, eu vou no gai por debaixo da raiz. Vai num gai que eu vou no outro, por debaixo da raiz". São 2 cantigas desse povoado, dessa comunidade quilombola, e que no próprio artigo que eu li sobre essa contextualização do ensino, ela fala: podemos observar nas cantigas acima as palavras como nega e gai, em vez de negra e galho, além do uso do tu, seguido de um verbo matar no tempo passado. Tu matou o meu gavião. Tu matou, em vez de tu mataste. Notamos também que nas cantigas há sempre 2 sujeitos, sendo possível compreender que há um pequeno diálogo entre 2 pessoas que vivem no campo. E aí, no artigo, ela também trata sobre mais uma análise mais específica, mas aqui eu trouxe só o início de uma possibilidade. Então, porque na hora que eu vou trabalhar sobre substantivo, sujeito, objeto direto, indireto, predicado, vou trabalhar sobre figuras de linguagem, eu não pego algo que seja comum da comunidade deles, ou uma palavra que seja comum a ser falado, trago para a sala e utilizo essa frase para o contexto como uma forma de contextualizar. Como é que ela pegou uma cantiga comum da comunidade e trouxe e foi levar em sala a discussão com os alunos de uma análise, seja essa gramatical, seja essa mais específica para uma parte da gramática, como eu falei, trabalhar dentro do cantiga, quem é o sujeito, quem é o predicado, que eu tenho objeto direto, indireto, vírgula, uma questão mais ortográfica. Então é um exemplo de contextualização dentro do ensino de língua portuguesa. Outro que eu trouxe foi dentro do ensino de química. Esse é um artigo que é dentro de uma revista que é a Química na Escola, e aqui foi uma pesquisa que eles fizeram sobre a contextualização no ensino de química dentro de uma comunidade quilombola, trabalhando sobre conceito de quente e frio, dos pontos de ebulição e dos pontos de fusão dentro da sala de aula, conceitos de temperatura, de calor. E aí, inicialmente, eles tiveram temas norteadores, que foram para poder chegar ao indivíduo que mora na comunidade, que para saber os saberes e fazeres tradicionais,
a concepção sobre medidas de temperatura e a concepção sobre sistemas fechados. E aí eles fizeram perguntas como: quando ou como o senhor começou a ser forneiro? O que é preciso saber para exercer a função de forneiro? Qualquer pessoa pode exercer a função de forneiro? O senhor poderia descrever um pouco o seu trabalho? Como é a manipulação dos fornos? Qual é a hora de colocar o bolo no forno? Aí chega num determinado momento, depois que o bolo é colocado dentro do forno, em que o senhor fecha a entrada do forno. Por quê? O que o senhor faz para saber qual é o momento certo de retirar a forma de bolo? Então aí são perguntas que eles fizeram para as pessoas, para os forneiros da comunidade. E aí eles coloquei aqui 2 partes do artigo em que eles respondem e destacam algumas questões, que é: os forneiros utilizam folhas de árvores ou a farinha de mandioca como uma espécie de medidor de temperatura, para não perder o que eles chamam de ponto, e se utilizam de percepções como quente e frio para decidir o momento exato de colocar os bolos dentro dos fornos. Então aí a gente tem o quê? A gente tem um conhecimento local, né? A gente tem a base para poder desenvolver o meu ensino, que é o que entende que tem ali na comunidade presente. E ele ainda exemplificou no trabalho dele uma necessidade de contextualização, não apenas no ensino, mas no método avaliativo, porque às vezes tem até memes e que os alunos conhecem, que dizem que as questões dos professores são muito difíceis, que nós fazemos questões muito difíceis, que eles ensinam durante a aula, como professor de matemática, ensina comprar uma maçã, mais uma maçã, e na questão fala: conforme a soma de uma maçã mais uma maçã, qual é a massa do Sol? Né? E aí eles meio que criam esse bicho de 7 cabeças em cima do método avaliativo do professor. E às vezes não é isso, e na maioria das vezes não é essa questão de 7 cabeças, é apenas uma falta de relação que ele conseguiu fazer durante a aula para entender o que a questão queria dizer, a falta de interpretação. Mas aí nessa ideia que o artigo do ensino de química trouxe, foi a pesquisa dele em cima dos forneiros e sobre as temáticas de calor, de temperatura, de pontos, ele criou uma questão de prova, que ele disse: um forneiro quilombola, depois de passar algum tempo ao lado de um forno para encontrar o ponto ideal, afasta-se do forno por alguns minutos e diz: hoje está muito calor. Qual a forma correta de expressar tal informação do ponto de vista da química? Então ele levou a contextualização que ele trouxe sobre os forneiros da comunidade em que ele ensinava, não só para o ensino, não só para durante a aula, como uma possibilidade de fazer com que os alunos entendam o que ele está falando, mas também para o contexto avaliativo, que eu não vou falar sobre forneiros durante a minha aula, e durante a minha prova eu vou fazer perguntas estritamente científicas do livro e etc. Então, entender as relações que também eu faço da minha aula de contexto para o meu método avaliativo. E como terceiro, eu trouxe uma contextualização dentro do ensino de matemática, que foi usando gráficos de Sona, que são representações simbólicas e narrativas da África Central, desenhadas na areia, para explicar a análise combinatória, então aí já é uma temática, e os búzios para ensinar probabilidade, já que eles, assim como a moeda, têm 2 lados. Então, é uma pergunta que também acrescenta que ele propõe exercícios, a autora do artigo propõe exercícios como: qual a probabilidade de, em um jogo com 4 búzios, 2 caírem abertos e 2 fechados? Então, trazer o contexto dos búzios e dos gráficos de Sona, que são comuns de algumas comunidades quilombolas, para dentro do ensino de análise combinatória de probabilidade. Outro exemplo é a utilização do osso de Xango, que com o osso de Xango estudaram números primos, também dentro desse mesmo artigo, dessa autora, que ela levou essa possibilidade de oficina e de aplicação dentro da sala de aula. Com o osso de Xango estudaram números primos e sequências matemáticas, fazendo reproduções da calculadora primitiva em argila, aprendendo que ela foi também o primeiro calendário lunar. E outra possibilidade de criação de um recurso possível,
e embaixo que é o tabuleiro de Mancala, que ele tem 12 cavidades e 2 calãs, que são essas partes laterais, e ele é um jogo com algumas regras que dá para utilizar e precisa de um pensamento lógico, um raciocínio, trabalha questões simples da matemática, então é como levar um jogo, por exemplo, de xadrez, que é o mais comum, que a gente percebe que tem uma questão de um raciocínio lógico para dentro do ensino de matemática, um mais comum de origem afrodescendente, que é o jogo Mancala. Então, aqui são alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Eu trouxe dessas 3 disciplinas, de português, de química e de matemática, para entrar tanto nas linguagens, quanto nas exatas, quanto nas naturais. E aí eu volto para aquela pergunta: de qual temática da sua disciplina você acredita que conseguiria relacionar de maneira a contextualizá-la com o ambiente em que você trabalha? Como seria a sua abordagem? Aí, considerando principalmente a comunidade quilombola, mas podem pensar em algo comum e natural ao Maranhão ou região Nordeste. Eu vou abrir de novo, eu quero que vocês abram novamente a questão do Mentimeter. Coloquem lá mente.com e eu vou entregar para vocês agora outro código, que esse código vai ser para essa outra pergunta, para a gente poder falar agora sobre ela, para vocês pensarem um pouco sobre ela. Então, deixa eu carregar aqui para enviar para vocês. Botem mente.com e o código que vocês vão colocar agora é 3887173. Vou colar aqui no chat e vocês entrem naquele mesmo site, mente.com, com esse código. Quem não conseguir entrar, vocês podem estar enviando as respostas de vocês também por aqui pelo chat da reunião. É interessante aqui como forma de utilizar esse aplicativo, porque você tem uma possibilidade maior de fazer, não vai ficar tão tumultuado e aparece todas as respostas um do ladinho da outra. Mas aí vocês têm essas duas possibilidades. Vocês podem estar enviando tanto pelo chat aqui, que eu também vou ler, quanto pelo o site. Vou dar um tempinho aí para vocês estarem respondendo essa questão. Qual temática da sua disciplina você acredita que conseguiria relacionar de maneira a contextualizá-la com o ambiente em que você trabalha? E aí, como eu falei no slide, você pode estar falando sobre a questão da educação quilombola, você pode estar falando sobre a região em que você vive, a região Nordeste, como contextualizar de modo geral, porque é uma questão mais específica, mais ampla, como também a cultura maranhense, também pode ser um exemplo que vocês podem estar utilizando. Vou ficar um pouco quieto para também não atrapalhar vocês no pensamento de vocês. Vou dar um tempinho aí e vocês respondam. Certo, já temos uma resposta aqui. Esperar só aparecer mais alguma. Pronto. Os demais podem continuar respondendo, porque é importante a gente ter esse feedback, como eu falei para vocês no início, para poder a gente conseguir entender também um pouco da opinião de todos que fazem parte aqui, que estão fazendo parte da formação. Então, a primeira resposta, primeira pergunta novamente. Enquanto isso, os demais podem continuar enviando suas respostas conforme a sua disciplina. Então,
penso que eu conseguiria trabalhar os gêneros textuais, o gênero receita culinária, pedindo para os alunos compartilharem receitas próprias da comunidade. Conseguiria trabalhar as questões dos contos populares da comunidade em produção textual. Então, aí um exemplo dentro de língua portuguesa, já temos dois, né, que seria trabalhar o gênero receita culinária e trabalhar sobre conto, a partir de um conto local. Então, é entender a proximidade, não é trazer um conto que foi criado por um autor muito renomado, um conto de Monteiro Lobato, de Machado de Assis, não trazer essa... Tudo bem que é importante eles conhecerem, mas no momento de conhecer algo externo, trazer inicialmente algo próximo. E a partir do próximo você ampliar essa discussão. Então, outra aqui, tipos de discursos presentes na linguagem utilizada nas comunidades descendentes de Quilombo, de forma analisada pelos próprios estudantes. E aqui a gente entra nas metodologias ativas, que a gente também vai discutir durante essa formação, que é colocar o aluno como centro da própria aprendizagem. Então, as metodologias ativas, que é essa metodologia indicada por essa resposta, que é colocar com que os próprios estudantes analisem a linguagem utilizada nas comunidades descendentes de Quilombo. Então, é fazer com que o estudante construa o seu próprio conhecimento. Só que quando a gente for ver sobre metodologia ativa e tudo que tem relação com a metodologia ativa, a gente entender que, apesar do aluno ele acabar sendo o centro desse ensino e dessa aprendizagem, no qual é como se ele mesmo fosse ensinar ele mesmo, e o professor é necessário. Mas aí vem o questionamento de como o professor se torna necessário nesse processo de autodidatismo do aluno e como o professor pode se tornar uma peça-chave para essa metodologia ativa. E aqui temos outra resposta, eu espero mais, temos mais pessoas aqui, 3 é pouco para a quantidade que temos aqui de professores, então eu espero pelo menos outra disciplina. Um fato histórico na comunidade, transformando num tema para a produção de poemas e canções. Então aqui a gente tem 3 exemplos, bem voltados para a área de linguagem, então gostaria que algum professor de outra área também respondesse uma possibilidade que pode haver esse contexto. Então, o fato histórico na comunidade transformando num tema para a produção de poemas e canções. E transformar, talvez, isso em algo histórico, que a gente produz história. Né? História, a gente trabalha, a gente ensina em história o passado. Né? Coisas que tem no passado. E aí, quando a gente está hoje, amanhã o hoje se torna passado, o hoje se torna ontem. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente estuda história, a gente constrói a história. E a produção de conhecimento histórico, a produção de canções, de poemas, de poesias, acabam futuramente se tornando um ensino de história, uma história a ser contada. Então, a gente constrói também. Características, vegetação, solo, recursos naturais da comunidade, para que ele presencie na prática os aspectos presentes na região. Como na biologia, trabalhar nas ciências, trabalhar com a relação entre fauna e flora, a relação entre seres bióticos para relações bióticos e abióticos. Então, ter a vegetação, ter o que eles produzem, quais plantações estão sendo feitas naquela comunidade e como essas plantações influenciam na alimentação e na nutrição e na alimentação desses estudantes. Entre outras, acredito que os contos regionais podem favorecer o entendimento sobre a forma discursiva e também os elementos gramaticais e como eles estão dispostos no conto. Reconhecer o uso de recursos vegetais, como a mandioca, por exemplo, para relacionar a taxonomia das plantas e a nomenclatura científica e comparar com a nomenclatura popular da região. A mandioca, por exemplo, trazer esse nome local, né, a macaxeira, a mandioca, o aipim, se há diferença, se não há diferença, quais as características dela, e trazer isso para dentro da sala de aula para estudar até mesmo, além de taxonomia, a gente pode exemplificar aqui as partes de uma planta.
o que é a mandioca, né? Aí trabalhar já a questão dos tubérculos, das tuberosas, e indicar isso dentro da biologia, a separação, e trazer para dentro da sala de aula. Então, aqui a gente, dentre as respostas de vocês, nós tivemos a construção, nós tivemos a relação, a explicação, então a construção de algo, a relação com algo, a trazer o que é físico para dentro do abstrato e fazer com que esse abstrato se torne concreto no pensamento e no conhecimento, separar o que é informação de conhecimento, entender que informação a gente tem, vasta, informação a gente tem espalhada em todo lugar, ainda mais nós estamos na era da informação, então informação nós é o que mais temos. Aqui no chat a gente também teve uma resposta que é: hoje mesmo eu dei uma aula de biologia à minha filha. Do nada ela me perguntou se existia árvore macho e fêmea. Aproveitei o momento para explicar a ela a respeito da polinização feita pelas abelhas, pássaros e vento. Então a relação, como falou, entre os seres, a ecologia, né, o ecossistema, todo aquele processo, ciclo que é ensinado dentro da biologia, que muitos alunos desconhecem, e que entra na química também, né, trazer a formação, a unidade básica da matéria, depois a unidade básica da vida, a relação entre os seres bióticos e abióticos, mas aí trazer também isso para a comunidade local. Então, quais são os organismos vivos que vocês veem normalmente? O que são organismos vivos? Qual a diferença de biótico para abiótico? E desses organismos vivos, o que vocês veem? Qual a relação que eles têm? Então, isso dentro do ensino de biologia. Então, aqui a gente teve o ensino de biologia, de português, apresentei para vocês matemática, apresentei para vocês química. Então, o contexto é possível. E ele não é tão difícil de ser, talvez às vezes se torna até mais fácil do que sem contexto. Então, a partir disso eu quero só voltar aqui para a gente voltar para as palavrinhas que a gente viu no início da formação, para poder entender um pouco do que a gente falou hoje. Então, aqui no início, eu tratei com vocês que algumas palavrinhas seriam relacionáveis durante a formação. E durante todo o percurso da formação, não só hoje, mas durante os próximos dias. Educação quilombola, que foi o que eu mais reforcei hoje a ideia, até para vocês compreenderem como melhor relacionar e fazer esse contexto. Metodologias de ensino, recursos didáticos e didática, que aí a gente vai ver no próximo encontro definições mais claras sobre eles, mas como eles influenciam nesse processo de contextualização, precisava primeiro apresentar para vocês conteúdos e contextos e destacar a relação entre o ensino e a aprendizagem. E aí nos próximos a gente vai trabalhar o ensino remoto, tecnologias da informação, comunicação e planejamento. Por hoje, eram essas questões que eu queria abordar com vocês. Eu só vou apresentar para vocês aqui, compartilhar a tela só em questão do Google Sala de Aula, que eu já falei para vocês inicialmente, que vai ser o método de comunicação, para quem não estava aqui no início. Então, aqui eu apresento para vocês a turma de vocês, que eu coloquei essa nomenclatura, formação pedagógica. Está aberto agora a lista de presença, que vocês vão encontrar entre a atividade de vocês, que vai estar disponível. E daqui dos professores que estão presentes na chamada, apenas 11 se encontraram dentro da turma. Como é que eu faço para entrar na turma? Eu vou colocar novamente aqui para vocês o link aqui no chat. Só vocês clicarem no link que vocês entram na turma. E caso vocês tenham mais facilidade com o Google Sala de Aula, vocês entrem no Google e colocam entrar em turma pelo código. E aí vocês inserem esse código, o R2FLS. Lá está a frequência de vocês para hoje, a frequência de vocês de hoje. E aí vocês entrem lá para poder marcar a presença de vocês. E por lá também que eu vou ter a comunicação com vocês de envio, de disponibilizar. Lá eu vou disponibilizar
os links dos vídeos que a gente viu hoje, os links dos 3 vídeos, que são vídeos que estão presentes no YouTube completo, se vocês tiverem interesse de assistir. Eu acho interessante essa relação de mostrar vídeos que eu acho também mais fácil do que só me ouvir falando. Eu gostei muito da relação, do feedback que tivemos em relação às respostas de vocês. Eu espero que das próximas dias a gente continue assim tendo essa relação. Eu espero que vocês tenham entendido bastante o que eu queira ter destacado aqui para vocês na formação de hoje, do primeiro dia, e a base que eu precisei que vocês tenham com a formação de hoje para entender os próximos dias também, e aí a gente abordar e ampliar cada vez mais essa ideia. Então entrem no Google Sala de Aula para marcar presença, e amanhã, cada dia, às 2 horas, vai estar disponibilizada a frequência de vocês também para o dia. Então, alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, solicitar alguma coisa que gostariam que seja abordado nesses 2 dias, apesar de eu ter uma estrutura de como eu vou abordar com vocês, do que eu vou falar, também fico aberto a sugestões se vocês quiserem, tiverem necessidade de algo que eu possa estar acrescentando e eu vejo que tenha relação com o que já tem previamente trabalhado. Então, vocês quiserem falar alguma coisa, está livre para vocês comentarem, ou quiserem falar, se quiserem acrescentar algo. Professor, só uma dúvida, rapidinho. Boa tarde. Boa tarde. O senhor disse que se a gente quisesse, o senhor ia compartilhar também o artigo. Os artigos que o senhor exemplificou a contextualização, foi de língua portuguesa, das cantigas, de química e de matemática. Esses artigos o senhor vai compartilhar lá no Google Sala de Aula também? Sim, eu vou abrir uma atividade, eu vou disponibilizar eles no próprio mural. Aí eu lanço para vocês os artigos que eu trabalhei hoje, que aí fala sobre essa contextualização, e os vídeos. Aí quem tiver interesse, só baixar. E aí, se vocês também quiserem, eu posso disponibilizar as outras disciplinas, eu posso estar procurando, porque esse foi o que eu encontrei mais de fácil compreensão, para entender o que eu queria falar, mas existem diversos artigos também das outras disciplinas. Esses foram alguns exemplos que eu encontrei também, para não estender muito o que ia ser falado, certo? Então, mas eu disponibilizo lá, só entrar, deixa eu olhar até se já entraram mais pessoas. Certo, já entraram mais pessoas. Então, vocês entrem nesse link. Eu vou enviar o link para que seja enviado no grupo de vocês. E aí, fica para quem não conseguiu entrar aqui, que possa entrar depois, mas vai ter um limite de tempo. A frequência ela só é disponibilizada, só vai estar disponível durante o período da formação, para quem estava presente, que vai lá e assina, e tem o horário que vocês assinaram. Então, eu consigo identificar quem estava na formação e que assinou durante o que eu estava falando, certo? Então, acredito que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Se alguém não tiver mais nenhum comentário para fazer, alguém tem alguma coisa a mais a falar? Não? Então, a gente encerra hoje por aqui. Agradeço a presença de todos. E a gente se encontra amanhã, às 2 horas de novo, para continuar. Professor, Oi. só um minutinho, professor. Pode falar. Professor, eu não consigo acessar, com o link que você colocou no chat, eu não consigo acessar a frequência, não. Eu entro lá, mas não vai para lá, para a página, não vai para lugar nenhum, aliás. Tá. Você tem baixado no seu celular o Google Sala de Aula? Se você não tiver, aí você... Tenho sim. Tem? Pois você pode entrar por lá e colocar só o código, em vez de ser pelo link. Eu vou até enviar aqui de novo o código, que você entra no Google Sala de Aula e vai ter a opção de você entrar pelo link, pelo código. Aí tu coloca esse código aqui, ó, enviei no chat. UUR2FLS. E aí, na hora que você inserir, você vai entrar na turma. Quando vocês entrarem na turma, a frequência vai estar em atividades. Aí vai estar lista de presença. E aí, lista de presença, frequência do primeiro dia. Na hora que vocês abrirem, vai abrir um formulário do Forms,
para vocês assinarem o nome de vocês e enviarem para eu ter o controle. Quem não conseguir, eu vou enviar também aqui, deixa eu ver se eu consigo enviar para vocês o link direto. E aí vocês tentam. Deixa eu ver aqui, que talvez fique mais fácil. Professor, depois quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Não, é porque eu estou acompanhando aqui com o meu colega, né, que eu estou sem internet. Aqui é o professor Plenilson, eu estou acompanhando com o professor Arinaldo. Como é que fica a situação dessa frequência? É só, você pode entrar e depois entrar novamente, só vai pedir, na frequência vai pedir para cadastrar o e-mail, porque é por e-mail que define quem é que estava presente para uma pessoa não assinar 2 vezes. Mas aí tu me envia o nome completo dele, que se tu não conseguir, eu assino por ele. Só para saber que ele está presente. Mas tu tenta, eu vou enviar o link aqui direto. E aí, se não conseguir, aí tu me envia o nome completo aí no chat, que eu acrescento. Mas deixa eu enviar aqui. Bom, eu vou enviar aqui no chat o link direto. Que aí vocês não precisam entrar pelo Google Sala de Aula, que aí entra pelo link direto. Mas eu preciso que vocês entrem no Google Sala de Aula, mesmo que não seja para assinar a frequência de hoje, que é o primeiro dia. Vocês podem assinar pelo link direto. Mas para as outras coisas que eu vou pedir para vocês. Certo, vou anotar aqui teu nome. Tenta pelo link direto, se não der certo, eu coloco aqui. Ótimo. Então, acredito que seja isso. Obrigado pela participação de todos. Até amanhã às 2 horas novamente para a gente continuar essa troca de ideias. Tchau para vocês, tenham todos uma ótima tarde e resto de dia. Até amanhã.